Olá, que a graça de Jesus esteja com você. Estamos mais uma vez prontos para começarmos o dia, estudando a palavra de Deus, meditando na sua providência, aquilo que está escrito aqui na palavra. Obrigado por ser a minha companhia diária e por me ajudar pregando o Evangelho e compartilhando esse vídeo aí com outras pessoas. Continue assim fazendo. Não se esqueça de se inscrever, caso ainda não tenha feito isso, e ao final de deixar o seu gostei ou não gostei. Tema de hoje: este é verdadeiramente o profeta. Depois da multiplicação dos pães, o povo alvoroçou-se porque percebeu realmente que Jesus tinha algo divino. Alimentar uma multidão de milhares de pessoas não é qualquer um que faz isso, somente aquele que tem um poder divino para fazer tal ato. Aquele sinal era uma evidência de que, de fato, Deus havia visitado os homens. Agora, eles nutriam algumas esperanças equivocadas acerca de quem seria o Messias e qual o seu papel na nação de Israel. Eles entendiam que o Messias viria, sentaria no trono de Davi e os libertaria do poder dos seus opressores, os romanos, no caso, naquele tempo. E aí, quando eles viram que Jesus poderia alimentar uma grande multidão, eles associaram duas coisas. Em uma guerra, o grande desafio é alimentar as tropas e cuidar dos feridos. Jesus provou que podia fazer as duas coisas, curando os seus enfermos e multiplicando os pães. Por isso, no verso 15 vai dizer, capítulo 6, versículo 15, sabendo, pois, Jesus que estava para vir com o intuito de arrebatá-lo para o proclamarem rei, retirou-se novamente sozinho para o monte. Esse era o intuito da multidão. Eles não estavam pensando no reino de Deus, eles estavam pensando no reino dessa terra. Jesus sentar no trono e reinar seria para eles a libertação total. E como Jesus não fazia menção de reivindicar o seu direito ao trono, eles então quiseram fazê-lo à força. Jesus, claro, recusou a tal ato. E aí diz a Bíblia que o Senhor Jesus começa a ensinar o povo acerca do verdadeiro pão que desce do céu. Ele diz, eu sou o pão que desceu do céu. O verso 33 nos diz assim, porque o pão de Deus é o que desce do céu e dá vida ao mundo. Então lhes disseram, Senhor, dá-nos sempre deste pão, e declarou-lhe, pois, Jesus, eu sou o pão da vida. O que vem a mim jamais terá fome, e o que crer em mim jamais terá sede. E o que ele estava dizendo assim aqui? Eu sou o Deus que poderá suprir as suas necessidades, ou seja, eu posso dar vida ao mundo. Isso é uma declaração de divindade de maneira explícita aqui. Bom, aqui no Evangelho de João nós vemos 7 expressões eu sou atribuídas a Jesus. 7 expressões. Ele diz assim, eu sou o pão da vida, como nós acabamos de ler aqui. Eu sou o pão da vida, ou seja, ninguém sobrevive sem Jesus. Ele diz assim, eu sou a luz do mundo, ou seja, sem Cristo estamos perecendo em trevas, João 8, versículo 12. Eu sou a porta, ninguém entra senão por ele. Eu sou o bom pastor, ou seja, cuidado, proteção, liderança e guia. João 10, versículo 11 e 14. Eu sou a ressurreição e a vida. Há jeito para a morte também? Ele é a ressurreição e a vida. Ele diz assim, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Caminho, verdade e a vida. Ou seja, tudo que nós precisamos, né? João 14, versículo 6, ele diz, eu sou a videira verdadeira. E cada uma dessas declarações aponta para uma verdade sobre Jesus de maneira particular para os seus discípulos, né? Quando ele usa essa palavra eu sou, essa expressão eu sou, isso ecoa com um significado muito especial para aqueles que estavam ouvindo Jesus dizendo. Acompanhe a leitura aqui de João 8, a partir do versículo 58, que diz assim, e respondeu-lhes Jesus, em verdade vos digo, antes que Abraão existisse, eu sou. Então pegaram em pedras para atirarem nele, mas Jesus se ocultou e saiu do templo. Claro que aqui não é um erro de gramática.
Se fosse que Jesus quisesse dizer que existia no tempo de Abraão, ele poderia ter dito: na verdade vos digo que antes de Abraão existisse, eu estava lá, ou eu existia. Ele usa aqui o pronome eu sou no presente, não no passado, demonstrando aí que ele estava usando aqui um termo teológico. Que termo teológico é esse? Se você for lá no capítulo 3 de Êxodo, você vai ver a história de Moisés encontrando-se com Deus na sarça ardente, né? Na sarça ardente. E Moisés então pergunta para Deus assim: Senhor, qual é o seu nome para que eu diga aos filhos de Israel? E a resposta de Deus foi essa aqui, está no capítulo 3, 14. E disse Deus a Moisés: eu sou o que sou. E disse mais: assim dirás aos filhos de Israel: eu sou, me enviou a vós outros. Eu sou, me enviou a vós outros. Olha que coisa interessante, tá vendo? Essa é uma expressão teológica que aponta exatamente para Deus, que apareceu para Moisés naquela experiência da sarça ardente. Por isso os fariseus pegaram em pedras para atirarem em Jesus, porque eles encaravam isso como uma blasfêmia, como ele sendo um homem, poderia se declarar o próprio Deus, por isso eles pegaram em pedras. Mas ele podia se declarar o próprio Deus, porque de fato, esse mesmo que apareceu para Moisés aqui, foi o que disse: antes que Abraão existisse, eu sou, eu sou. Ellen White vai dizer assim, ó: seus corações descontentes perguntavam por que Jesus podia realizar tão grandes obras como as que tinham presenciado e não podiam também dar saúde, força e riqueza a todo o seu povo, libertá-los de seus opressores, exaltá-lo ao poder e à honra. O fato de ele alegar ser o enviado de Deus, mas recusar ser rei de Israel, era um mistério que não conseguiam entender. Sua recusa foi mal interpretada. Muitos concluíram que não ousava afirmar seus direitos porque ele próprio duvidava do divino caráter da sua missão. Abriram a mente à incredulidade. E a semente que Satanás lançara deu fruto segundo a sua espécie, na forma de incompreensão e deserção. E aqui uma pergunta para nós. Veja a frustração daqueles homens e mulheres porque esperavam de maneira equivocada ver características do Messias que eles construíram no seu coração, na sua mente, em Jesus. Quando eles não viram essas características, se frustraram, ficaram todos frustrados. Às vezes nós podemos correr o mesmo risco, inclusive, é uma advertência aqui da lição da Escola Sabatina que diz como evitar ser capturado pelas coisas materiais em detrimento das espirituais. Às vezes a gente quer um Messias que nos liberte também da dívida, nos liberte de uma vida sofrida no casamento, nos liberte das doenças que nos afligem. E aí temos essa relação com Deus baseado na perda ou no ganho, ou seja, é somente baseado nas coisas desse mundo e materiais. Mas se Deus não fizer nada por nós materialmente, ainda continuaríamos servindo a Ele e acreditando e confiando nele e o amando? Essa é a grande pergunta que nós devemos fazer. Acima de qualquer outra coisa, não se esqueça, nosso Deus merece adoração, louvor e exaltação, porque Ele fez o que fez no passado por meio de Cristo, nos libertando do pecado, dando o seu Filho para morrer no seu lugar, e essa foi a maior e mais importante dádiva que Ele nos concedeu. Se Ele, a partir dessa dádiva, não nos concedesse mais nada, já seria o suficiente para que nós possamos ou escolhamos reverenciá-lo por sua bondade e misericórdia. Ore comigo. Pai querido, obrigado por sua bondade, obrigado por sua misericórdia, obrigado porque o Senhor não desistiu de nós. Jesus de fato é o nosso Rei. Os homens no tempo de Jesus queriam arrebatá-lo forçosamente para ser rei político, mas nós o elegemos como rei da nossa vida. Ilumine, guie, Senhor, e nos conduza hoje e sempre, em nome de Jesus. Amém. Foi muito bom estar com você. Amanhã continuaremos a nossa jornada. Aproveite bem o seu dia.